Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 2, dos versículos 8 a 20. Assim está escrito: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aqui está o relato concernente àquele dia memorável do nascimento de Jesus entre os homens, quando Deus, que havia estabelecido o tempo, e na plenitude dos tempos, ele preparou meios e oportunidades através dos judeus, dos gregos e dos romanos. Tudo foi preparado para que isto acontecesse e o nome do Senhor fosse glorificado e acontecesse o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus nasceu, conforme está escrito aqui, depois daquela longa viagem que Maria e José fizeram para o alistamento, que era obrigação deles irem se apresentar na cidade de nascimento, e eles foram a Belém da Judeia. E aconteceu que naquela oportunidade deu-se o nascimento de Jesus numa manjedoura, lá na estrebaria, porque nas hospedagens, nas estalagens, não havia lugar para eles. Belém estava fervilhando de pessoas. Portanto, não havia um único lugar sequer para receber aquela jovem, aquela virgem, que iria se tornar mãe do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, como prometido por Deus através do profeta Isaías. Deus encontrou esta jovem lá. E naquela noite em que o Senhor Jesus nasceu, diz-nos a palavra de Deus que
havia naquela comarca pastores que estavam no campo e que durante a noite, as vigílias da noite, guardavam o seu rebanho. Precisavam ter o devido cuidado enquanto o rebanho estava repousando-se para livrar de perigos de repentes que poderiam acontecer, tanto de pessoas quanto de predadores, animais predadores. E enquanto eles estão lá passando aquela noite, se apresenta diante deles o anjo do Senhor. O anjo do Senhor vai aonde estão os pastores, pastoreando o seu rebanho nas vigílias da noite. E quando o anjo do Senhor se aproxima deles, eles vêm revestidos e a glória do Senhor, diz-nos a palavra, os cercou de um resplendor, de um brilho incomparável. E eles tiveram grande temor. Porque aquilo nunca tinha acontecido. Mas aquela noite, por providência de Deus, aconteceu com objetivos específicos. E quando o anjo se apresentou diante deles e a glória do Senhor se manifestou ali, eles tiveram grande temor. Então o anjo deu a eles uma mensagem dizendo o seguinte: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não é motivo de ficarem preocupados, amedrontados e perturbados, porque eu trago a vocês notícias boas, que são novas, que vão produzir grande alegria. Então, com esta palavra do anjo, certamente aquietou-se o coração daqueles pastores que guardavam os seus rebanhos nas vigílias da noite. E qual era a mensagem, as novas de grande alegria que o anjo trazia? E que ele disse que aquelas novas de alegria não seriam somente para os pastores, mas também para todo o povo, para todos os habitantes da face da terra, aquela boa nova que traria alegria, ela estava selando de uma vez por todas o que aconteceria neste mundo com estas boas novas. E as boas novas tratavam do quê? Eles dizem aqui: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta foi a mensagem do anjo que desceu e se apresentou aos pastores, informando a eles que naquele dia, ele disse, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é Salvador, ele é Senhor e ele é o Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, aquele prometido desde o jardim do Éden. Quando Deus lançou o homem e a mulher fora do jardim, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aqui, nesta noite memorável, aconteceu o nascimento deste menino que veio para esmagar a cabeça da serpente. E os anjos vieram notificar, celebrar, anunciar, proclamar este nascimento que marcou a geração da humanidade. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, que há 1000 anos antes de Cristo nascer entre os homens,
Davi era tido como alguém que marcou a história de Israel. E Deus disse que viria um descendente de Davi. E ele chegou nesta noite oportuna e maravilhosa. E os pastores receberam em primeira mão esta importante mensagem, esta boa notícia, que certamente trouxe para eles alegria indizível no coração. E ele diz, os anjos não fazem nada no vácuo. Eles fazem tudo de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Eles anunciaram que havia nascido aquele dia o Salvador, que é Cristo o Senhor, e deu a eles um sinal, dizendo: e isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Na onde Jesus nasceu, ele permaneceu ali, com Maria, sua mãe, e José, até que os pastores chegaram lá, conforme o anjo disse a eles, que ele estava envolto em panos e deitado na manjedoura. Foi lá que os pastores o encontraram. Os sábios do Oriente já encontraram em casa, mas os pastores não, encontraram na manjedoura. E deu a eles este sinal, e no mesmo instante em que os anjos estão dizendo isto, aparece com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais que vieram do céu, este coral de anjos, uma multidão louvando a Deus, celebrando, proclamando, agradecendo, anunciando este nascimento maravilhoso, aguardado por longos séculos, mas não chegou nem antes e nem depois, mas chegou no tempo estabelecido por Deus para que assim acontecesse. E o que é que eles cantavam? Eles cantavam o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Este era o cântico mavioso dos anjos, ecoando pelos ares, pelas campinas de Belém, em todos os recônditos daquela cidade. E aconteceu que, quando eles terminaram esta celebração, diante dos pastores, este coral de anjos se recolheram para o céu, de onde vieram. A habitação deles é lá. Eles vêm em cumprimento à ordem de Deus e voltam para o seu lugar, o seu habitat. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, os pastores estavam como que fora de si, tal a maravilha, a beleza, o resplendor, o louvor entoado a Deus, moveu as entranhas daqueles pastores, o íntimo do coração deles, e eles tomaram uma decisão, porque eles já tinham todos os elementos necessários. Foi comunicado a eles que nasceu hoje o Cristo, o Salvador, que é Senhor. E deram a indicação onde ele estava. E os pastores deixaram o seu rebanho lá no seu aprisco e foram caminhando naquela direção que lhes foi dado. Indo à manjedoura, lá estava, envolvido em panos, o menino Jesus. Então disseram: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Eles tomaram com responsabilidade aquela celebração, aquele anúncio, aquelas boas novas, que eles não queriam que elas ficassem somente para eles,
Mas eles foram se certificar do que tinha acontecido para que pudesse proclamar também a outros. E diz, e foram apressadamente, foram com pressa. A expectativa do coração deles era chegar o mais rápido possível e ver aquele menino anunciado por anjos, o seu nascimento. E foram apressadamente e acharam, encontraram. A direção que o anjo deu foi correta, foi certíssima. Ele não deu nenhuma direção errada, ele deu o local exato onde eles encontrariam aquele menino. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, conforme os anjos disseram, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Foi lá na manjedoura que os pastores encontraram o menino Jesus. Lá estava Maria, sua mãe, lá estava José. E vendo-o, quando eles viram aquela criança, eles começaram a divulgar aquilo que o anjo disse a eles minutos antes. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Eles não guardaram para si. Eles não se vangloriaram de ter a visita de anjos. Mas eles tinham um comprometimento depois de terem recebido aquela proclamação. E eles foram e divulgaram, e anunciaram, e proclamaram, e contaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E os que estavam próximo ali, e diz, e vendo, e todos os que a ouviram se maravilharam dos que os pastores lhe diziam. As pessoas foram tomadas de um encanto, de uma expectativa, de uma alegria, de uma certeza, porque os pastores falavam com plena convicção, com a ousadia, com a autoridade que lhes era próprio, porque eram possuidores de uma mensagem que veio do céu para eles, e eles agora estavam a transmiti-la. E todos se maravilharam. Acharam aquilo uma maravilha. Mas Maria guardava no coração todas estas coisas, conferindo-as uma por uma, tudo que estava sendo dito acerca do menino Jesus que havia nascido naquela noite. Maria guardava no coração, porque ela tinha recebido a princípio a promessa do anjo quando foi enviado para certificar de que Maria foi a escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E à medida que as pessoas iam testemunhando a respeito do menino, ela ia conferindo o que estava lá no seu coração e agradecendo a Deus o cumprimento do que Deus lhe havia falado. E feito isto, os pastores voltaram para os seus rebanhos para continuar a sua vigília da noite. Mas não voltaram de qualquer maneira. Veja como eles voltaram. E voltaram os pastores glorificando ao ver o menino. Certificar-se daquela realidade, eles foram tomados do espírito de adoração e voltaram glorificando a Deus e louvando. Era glorificando e louvando, louvando e glorificando, glorificando e louvando a Deus, o único digno de receber a honra, o poder, a glória, o louvor, a majestade, as ações de graças. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido da parte dos anjos e visto no momento em que foram à manjedoura. Então houve harmonia entre o que eles ouviram e o que eles viram. A palavra se encaixou
perfeitamente o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Não ficou dúvida, não teve nenhuma insegurança, mas eles tiveram a plena certeza de que Deus tem a maneira de trabalhar. E Deus trabalha e coloca sinais para que fiquem evidentes o seu agir em meio à humanidade, para que eles saibam que há um Deus no céu que governa sobre todas as coisas, que cumpre o seu propósito e a sua vontade. Ele cumpriu quando havia prometido de enviar um que nasceria da semente da mulher, e agora está aqui, em carne e osso, nascido entre os homens, Jesus Cristo, Filho de Deus, para ser o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Os pastores receberam esta maravilhosa incumbência e foram recompensados quando viram e confirmaram tudo. Não tiveram como voltar no silêncio. Voltaram adorando, voltaram cultuando, voltaram glorificando, voltaram louvando a Deus por tudo o que lhes havia acontecido. Olha a presença de Jesus, como ela marca a vida das pessoas, que eles são levados a glorificar a Deus e a louvá-lo pela sua bondade, a sua misericórdia, a sua eternidade, o seu cuidado, o seu amor, a sua provisão em favor de um mundo perdido que agora estava ali, a luz para a salvação de toda a humanidade. Jesus, nascido entre os homens, filho de mulher, nascido debaixo da lei, na plenitude dos tempos que Deus estabeleceu para que este evento acontecesse e fosse notificado a toda a vida humana debaixo do céu e em cima desta terra. Então este foi o relato. Aqui nós encontramos 6 mensagens do anjo que veio aos pastores e transmitiu a eles, relatando sobre a vida de Jesus e o que isso despertou naqueles pastores. Então, a primeira mensagem nós encontramos no versículo 10, e o anjo lhes disse: não temais, não tenham medo, coragem, anime-se, alegrem-se, fortaleçam-se, não duvide, não fique amedrontados, não temais. Esta palavra é frequente na linguagem de Deus para o seu povo, porque a humanidade é muito temerosa, é muito duvidosa, insegura, incerta, instável. Mas quando chega de Deus a palavra não temais, cessa toda turbulência. Estabelece-se a firmeza, a convicção, a atenção se volta para o que Deus tem a dizer. E o anjo disse aqui: não temais. Por que não temer? Qual era o motivo daquela mensagem? E o anjo disse, segunda mensagem do anjo: eis aqui vos trago novas de grande alegria. Primeiro, coragem, não temais. Segundo, eis aqui vos trago novas de grande alegria. Uma mensagem que fez brotar e fluir a alegria no coração daqueles pastores que estavam naquela noite cuidando dos seus rebanhos. Era uma mensagem de alegria.
Quão maravilhoso é quando recebemos uma mensagem que vai promover alegria no nosso coração. E a mensagem de Deus, ela sempre promoverá alegria no coração daqueles que se atêm a buscá-lo e servi-lo. Esta é a segunda mensagem do anjo aos pastores. A terceira mensagem encontramos no versículo de número 14, quando os anjos dão uma demonstração de harmonia, de união, de presença, no momento de adoração a Deus. Diz que uma multidão dos exércitos celestiais veio louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Então nós encontramos aqui adoração. Glória a Deus nas alturas. Quando podemos glorificar a Deus, isso está ressaltando em nós o espírito de adoração. Porque Deus espera de nós que o adoremos na beleza da sua santidade, que o adoremos em espírito e em verdade, que o adoremos como soberano sobre a terra, acima de tudo e acima de todos. Ele é o Senhor, a Ele glória, a Ele honra, a Ele poder, a Ele louvor, a Ele adoração sempre eterna. Adoração. Era a terceira mensagem do anjo, ensinando como adorar a Deus através do cântico. Glória a Deus nas alturas. A quarta mensagem está no segundo ponto do versículo 14, em que eles diz: paz na terra e boa vontade para com os homens. É a bondade de Deus sendo manifestada através do nascimento do seu Filho Jesus Cristo, como um pequeno bebê ali naquela manjedoura, envolto em panos, mas que viria para realizar a vontade de Deus, o seu Pai. E os anjos cantaram: paz na terra, boa vontade para com os homens. Só mesmo a bondade de Deus pode promover a união entre os homens, a paz na terra. Dias em que vivemos, em que guerras surgem por todos os lados, mas Jesus disse: a paz que ele veio nos trazer não é igual à paz que o mundo oferece. A paz que Jesus nos traz é uma paz segura, garantida e que não vai se mover em momento nenhum. A paz que eu vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. Esta paz que os anjos cantaram no dia do nascimento físico de Jesus. Paz na terra e boa vontade para com os homens. É a demonstração da bondade de Deus para com os homens. E a quinta mensagem, vemos na última parte do versículo 10. Eis vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Não é somente para os pastores que estavam guardando o rebanho. Não é somente para os moradores da cidade de Belém. Mas esta nova de alegria, esta mensagem poderosa, era para todo o povo, todos quantos habitassem na face da terra e nos nossos dias, os que habitam, porque esta mensagem continua ecoando aos quatro cantos da terra, levada pelos ventos do Espírito do Senhor para alcançar corações carentes e necessitados. Que será para todo o povo. Isto fala-nos
da universalidade da proclamação das boas novas de salvação mediante o nascimento de Jesus Cristo entre os homens. E por último, nós encontramos a sexta mensagem, que este Salvador é Cristo o Senhor que é eterno, o Senhor que não muda, o Senhor que permanece o mesmo. Então traz-nos a mensagem com relação à eternidade. E nós vivemos hoje pela fé em Jesus Cristo, salvos e libertos com Ele, desfrutando a salvação, mas aguardando a eternidade que nos foi prometida pelo Senhor através do seu maravilhoso sacrifício. Estão aí as 6 mensagens que os anjos transmitiram àqueles pastores. E estas mensagens, elas chegam também ao teu coração. Se você ainda não o serve, não o conhece, esta noite é o momento, é a oportunidade em que a porta se abre para que você conheça o Senhor Jesus, saiba a respeito do nascimento deste maravilhoso Senhor. Então a primeira mensagem do anjo para os pastores e para mim e você esta noite é: coragem, não temas, não tenha medo, não fique aflito, não fique duvidoso, tenha ânimo, tenha coragem. A segunda mensagem é: porque vos trago novas de grande alegria. Em Jesus você experimentará novas de grande alegria. Terceira mensagem, quando aquele coral de anjos começou a adorar a Deus, glória a Deus nas alturas. Quarta mensagem, a bondade de Deus. Eles cantaram paz na terra, boa vontade para com os homens. Este é o trabalhar de Deus na pessoa de Jesus e nos pregoeiros do Evangelho que mundo afora estão com verdade, com inteireza, com pureza, com sinceridade, anunciando Jesus Cristo para a salvação dos pecadores. A quinta mensagem é que aquele acontecimento, aquela mensagem dos anjos, não era somente para um determinado povo, mas era para todo o mundo habitado. Portanto, inclui você, inclui a mim, inclui a todos nós, os que já viveram e os que estão vivendo, e os que ainda passarão a viver nesta terra. A mensagem diz respeito a eles também. E por último, ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é eterno, ele veio revelar a eternidade de Deus e prometeu-nos levar-nos para desfrutar com ele desta eternidade maravilhosa. E esta promessa nos encoraja, nos anima, nos alegra e nos enche de esperança e expectativa de encontrá-lo muito breve, porque ele virá e nos levará para juntos servirmos por toda a eternidade. Guarde isto, reflita sobre estas mensagens, coloque a vida nas mãos do Senhor, desfrute de coragem, de alegria, de adoração, de bondade, de salvação que não tem barreiras e da eternidade de morar com Deus para todo sempre. E que Deus continue ajudando-nos a seguir firme e fiel até o fim. E que nos dê graça e nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, aquele que vive para todo sempre. Amém.